Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando, né? Bom, logo chegou ao fim as nossas aulas remotas, daqui a pouquinho tá chegando nossas aulas presenciais novamente, né? Todos na torcida, é claro, para que isso aconteça em breve. Mas enquanto isso não acontece, mais uma aulinha nossa aqui do segundo bimestre. Bom, na verdade, essa aula ela encerra o ciclo de aulas do segundo bimestre, tá bom? Então, o que vai acontecer? Na aula passada, nós falamos sobre a chegada dos europeus no continente africano. Lembram-se? Quando os portugueses chegou ali no século XV? E ali a gente aproveitou para fazer um parênteses bem grande, porque esse era o objetivo da aula, né? Falar sobre os povos africanos antes da chegada do europeu, antes do encontro com o europeu. Então a gente pôde conhecer um pouquinho da cultura Banto, Mali, do Reino do Congo, e dos Yorubás também, né, que a gente aprendeu. Enfim, a gente aprendeu muito da cultura, da política, da economia dos povos africanos, né? E essa aula não vai ser diferente. Nós vamos falar agora sobre os povos americanos. Para falar dos povos americanos, a gente vai começar também abrindo com a chegada aí dos europeus e a gente abre o parênteses novamente. Então, no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega aqui na região aqui da América, ali perto das Antilhas, Bahamas, naquela região ali. Depois ele vai para Cuba, Haiti, República Dominicana, ou seja, ele faz aí 4 expedições, né, para cá, sempre acreditando que ele está na Índia. Prova disso que ele vai dar o nome aos povos daqui de índios. Vejam só, ele vai achar que chegou na Índia. Bom, Cristóvão Colombo morre sem saber que, na verdade, ele encontrou um novo continente, né? Essa palavra descobriu, que é um senso comum de muitos anos atrás, não faz mais parte do nosso vocabulário, tá? Bom, foi Américo Vespúcio, também era um contemporâneo do Colombo, que quando veio para cá identificou que aqui era um continente, um novo mundo, né? E aí batizou com o nome de América. Américo Vespúcio batizou com seu nome, América, né? Então tá aí, esse é o primeiro momento. Mas quando Colombo chegou aqui, haviam milhões de habitantes, vários povos, né? Vários impérios aqui, reinos, exatamente como lá na África os portugueses se depararam também, né? E nós vamos aprender um pouco da cultura deles. Os principais são astecas, maias e incas. São os mais importantes, mais fortalecidos aí entre o século XVI, né? Vamos ver. Os astecas que se instalaram ali na região, bem na região central do México, veja bem, eles ficaram ali nos lagos, uma região de lagos ali, tinha o Texcoco e tinha o Tecnotitlan, né? Que é o nome, inclusive, da cidade que eles vão fundar dos astecas. Chegaram ali por volta de 1300 e vão ficar até 1521, quando é a chegada dos europeus, e a gente vai acompanhar. Os incas, eles vão ficar ali na região Peru, Chile, Bolívia, Equador, Cordilheira dos Andes, né? Por toda aquela região também. São mais de 4.000 quilômetros aí o Império Inca. E os maias, eles vão ficar também no México, mas ao invés dos astecas que estão na região central, eles vão ficar mais ao sul, perto daquela península de Yucatán, ali Honduras, Belize, Guatemala, bem naquela região. Só para a gente entender um pouquinho, né? Bom, vamos começar pelos astecas, né? Os povos, o Império Azteca. O Império Azteca, ele vai construir pirâmides. Olha só que interessante. Quando a gente fala em pirâmides, a primeira coisa que nos vem à cabeça, Egito, Faraó. Pois é, mas aqui na nossa América já tinham pirâmides construídas pelos astecas. Devido ao grande número de pedras que eles tinham, eles faziam as pirâmides como se fossem templos religiosos, né? Ali faziam oferendas aos deuses, porque eles eram politeístas, né?
faziam oferendas aos deuses, o Deus Sol, Deus Chuva, Deus Trovão, e eles aproveitavam para fazer, além das oferendas, sacrifícios humanos. Então os astecas tinham muitos inimigos, então eles pegaram geralmente jovens guerreiros das tribos inimigas para fazer o sacrifício, arrancando o coração, e aquele sangue ele ia escorrendo pelos degraus das pirâmides, né? Era uma forma de dar principalmente ao Deus Sol aí o agradecimento pela colheita e a proteção. E os astecas também aproveitavam para fazer esse sacrifício e manter um deus inimigo deles chamado Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, segundo os astecas, era um deus que, quando eles foram lá por volta de 1300 e se instalaram na região, eles espantaram os inimigos de lá, mas havia uma promessa que o deus Quetzalcoatl voltaria a cada 54 anos, ele voltaria. Então eles faziam esse sacrifício, esses rituais todos para manter esse Deus afastado, né? O símbolo ali deles era uma águia com uma serpente, né? Então a serpente emplumada, que é um dos símbolos aí dos povos astecas. Na agricultura, os astecas desenvolveram vários produtos como feijão, milho, batata, pimenta, tomate. Curioso também é o cacau, porque o cacau, além de ter todo uma representação, ele tinha também a questão da moeda. As sementes do cacau eram usadas como moeda pelos astecas. Além do escambo de mercadoria, ou seja, das trocas, eles também comercializavam com pagamento de moedas que eram representadas pela semente de cacau. Uma curiosidade da cultura deles também, né? Também dentro da escala asteca você tinha lá o imperador, era um poder teocrático, portanto o imperador era um deus na terra, né? Tinha o imperador, que no momento era o Montezuma II, aí você tinha os nobres, os sacerdotes, os militares, comerciantes, depois tem os artesãos, camponeses e os escravos. Os escravos eram os povos escravizados, eram justamente os povos aprisionados de tribos inimigas, né? De reinos inimigos também. Isso é importante para a gente entender. Os astecas eles desenvolveram uma coisa muito fabulosa, que eram as chinampas. O que eram as chinampas? Como aquela região ali, que atualmente é a cidade do México, era muito cheia de lagos, né? Bastante aquática, então eles fizeram tipo uma terra batida em forma de ilha artificial. Essa terra batida eles colocavam também, claro, produtos orgânicos, e ali eles faziam extensas ilhas agrícolas. Eram as ilhas artificiais chamadas chinampas, já uma tecnologia bem avançada para a época, né? É isso aí. Bom, os astecas então, eu já falei da lenda, da cultura, da questão política e econômica, né? E os astecas eles vão agora se surpreender com a chegada de Hernán Cortés. Justamente Hernán Cortés vai trabalhar com uma coincidência, né? Justamente num período que pode ser que Quetzalcoatl está para chegar. Então o que vai acontecer? Hernán Cortés desembarca, gente, do navio em cima de um cavalo. E lógico, eles não conheciam um cavalo. Que criatura é aquela? Que Deus é aquele? O que é isso? E eles ficam perplexos com aquele animal. E aí eles não sabem se é um homem, um deus, um semideus. E eles vão tratar Hernán Cortés com toda a divindade, né? Vai ser um convidado recebido por Montezuma II, vai conhecer todas as riquezas do palácio, do reino. Mal sabe Montezuma que Hernán Cortés, o espanhol, chegou com seus 700 homens para quê? Chegou para tomar, para dominar. Era o mercantilismo, né? A busca pelo ouro e a prata, o acúmulo do ouro e da prata na Europa, que os trouxe para cá. Isso em 1519. Bom, um imprevisto, eles vão deter Montezuma II vai ficar detido, e aí o Hernán Cortés vai se afastar um pouco, e os espanhóis vão entrar em briga ali com os astecas, e aí 2.000 astecas vão morrer. É um banho de sangue. Os astecas vão ficar revoltados, vão se rebelar e vão expulsar definitivamente os espanhóis de lá. Não definitivamente, porque 2 anos, 1 ano e meio
meio depois, Hernán Cortés volta, mas agora junto com os povos rivais, inimigos, né, dos astecas, para vencê-los. Veja, Hernán Cortés vai pedir conselho a um náufrago chamado Aguilar, e também ele vai se aliar a Malinche, que é uma escrava asteca que domina tanto a língua maia quanto a asteca. Então ela vai ser meio que uma espécie de mediadora, tradutora. Bom, golpe feito, golpe armado, muita gente era contra os astecas, se uniram a Hernán Cortés, muitos povos da região, e derrubaram aí. Montezuma foi morto, milhões de astecas foram assassinados e o domínio então passou para a mão dos espanhóis, acabando assim com o império de Montezuma e dos astecas. Bom, outro povo que a gente vai falar rapidamente são os maias, são os incas. Vamos começar pelos incas primeiro. Os incas vão ter uma referência muito grande para a gente, que é Machu Picchu, né? A grande cidade de pedras de Machu Picchu. É linda, quem tiver um dia a possibilidade de conhecer, é algo fantástico aqui na América, fica no Peru, aqui perto mesmo, né? E é bem legal, vale a pena, é um passeio muito bacana. Os incas, vamos lá. Os incas, eles vão, diferente lá dos astecas, eles vão receber aqui quem? Francisco Pizarro, que vai usar a mesma metodologia de Hernán Cortés, que é sondar os povos inimigos dos incas para poder depois tomar posse, dar o bote, né? E assim Pizarro vai fazer quando descobre que dois irmãos disputam o império, né? Então há uma guerra civil entre os povos incas e um deles é Atahualpa e o outro é Huastar, e aí Pizarro, Francisco Pizarro, o espanhol, vai se aproveitar disso, se unindo a tribos rivais, e também vai conseguir aprender Atahualpa. Quando ele aprende Atahualpa, o que acontece? Atahualpa fala: olha, eu tenho ouros, eu tenho muita prata, eu te dou. Mesmo entregando isso para Pizarro, Pizarro manda executá-lo, né? E aí dominar toda a região, e aí a gente já sabe da história. Em 1533, Pizarro vai então fundar a cidade do Peru, ali em Lima, a cidade de Lima, no Peru, ok? E aí vai tomar conta de toda aquela região e explorá-la também, né? Assim como Hernán Cortés na região do México Azteca, agora os incas também vão acabar o seu império nas mãos dos espanhóis, dessa vez Pizarro. Bom, curiosidades do Império Azteca, do Império Inca, durou menos de 100 anos. O Império Inca tinha uma escrita, muita gente chama de quipó ou quipu. É o que? São cordas coloridas com nós. Esse é o método de escrita, então, dos incas. Também praticavam a mumificação, só que no Egito a mumificação, eu lembro bem que a gente conversava em sala de aula que ela era em pé no sarcófago, né? Não, os incas eles vão fazer a mumificação, mas do cadáver ele em posição fetal, né? Como um feto mesmo, um bebê. E é dessa forma que vai ser mumificado. Também politeísta, todos os povos politeístas, né? Ou seja, acreditavam em vários deuses, e a região extremamente montanhosa. Bom, além das guerras que os europeus trouxeram para derrubar os povos daqui, os reinos daqui, ele também vai trazer na mala muitas doenças como sarampo, gripe, né, varíola, que eram doenças que os povos daqui não tinham resistência, o sistema imunológico não estava preparado para combater, né? Então a gente entende bem essa situação aí, essa diferença. Isso aconteceu na África também, em relação aos portugueses com os africanos também, né? Bom, armas de fogo, armaduras de ferro, espadas e o cavalo vão fazer uma grande diferença para que um pequeno número de europeus consigam derrubar grandes impérios. Isso tem uma lógica também, né? Bom, já falamos então, para você ter uma ideia, o Hernán Cortés com menos de 700 homens derruba o Império Azteca, já o Pizarro com 130 homens e 30 cavalos derruba o Império Inca, olha só. Bom, os maias. Quem eram os maias, professor? Os maias a gente sabe um pouco menos sobre eles, né? Mas é importante a gente entender que os maias, eles já tinham algumas tecnologias bem avançadas, gente. Eles ficavam, eu disse para vocês,
no início do vídeo, ali pertinho da península de Yucatán, no sul do México. Os maias, gente, eles já tinham um sistema de calendário muito bacana. Imagine que os maias, no ano de 900, já tinham conhecimento que o ano tinha 365 dias, que é o calendário atual da gente. Então o calendário maia foi bastante preciso. Só que o calendário maia, ele tinha um adendo. Era assim, ele acreditava que a cada 52 anos o mundo se acabava e se recomeçava cada 52 anos. Na matemática, eles já tinham conhecimento e o domínio do número zero, para vocês terem uma ideia da cultura desses povos aqui, né? Astronomia muito bem desenvolvida, isso favoreceu bastante o desenvolvimento da agricultura dos maias também, né? Também plantavam milho, cacau, algodão, né? E tubérculos, né? Batata, né? E seus derivados. Já tinham todo o manuseio de tintas e tecidos também. Os maias já tinham domínio disso tudo na manufatura, né? Bom, que mais? Excelente matemáticos, eu já passei para vocês. O mundo ia acabar a cada 52 anos, segundo o calendário maia, né? Por isso que houve aquela mitologia aí, em 2012 o mundo vai acabar, tal, né? Tinha todo esse pressuposto aí. Bom, é isso. O que é importante nesse vídeo é a gente dar uma pincelada nessas culturas astecas, maias e incas, para vocês entenderem que quando os espanhóis, quando os europeus, quando os portugueses chegam, já existe toda uma cultura. Então eles não vieram trazer a civilização para cá. Outra coisa que a gente desconstrói com esse vídeo: não houve uma descoberta. Colombo não descobriu, Hernán Cortés não descobriu e muito menos Francisco Pizarro. Houve um encontro entre culturas diferentes, sim, onde a cultura aqui da América foi toda dizimada, tanto em guerras quanto doenças e mesmo a fome. Por quê? O que acontece? Uma vez dominados, esses povos foram subjugados pelos europeus. Então, os descendentes dos astecas, dos maias, dos incas, começaram a ter que prestar serviços para as metrópoles europeias, né? No caso aí a Espanha. Então a gente entende que muitas doenças eles foram acometidos que eles não tinham resistência. Isso é muito importante para a gente. Trabalho como a mita, que por 4 meses eles tinham que trabalhar de graça para os europeus, ou mesmo a encomenda. Era um direito que o colono espanhol tinha de explorar o trabalho indígena, né? Então todas essas articulações políticas de domínio os europeus vão ter e derrubar esses impérios que aqui estavam, né? Houve resistência? Muita resistência. Gente, muita resistência. Prova disso é que milhões deles morreram, não só em doença, mas também fugindo ou enfrentando em guerra, ou seja, todo tipo de resistência, né? Mas lógico, armas de fogo, armaduras, cavalo, era tudo muito inusitado, muito diferente para os povos aqui da América, tá bom? Então a gente tem que ter esse conceito aí de resistência, esse conceito de que não, essa desconstrução de que não houve descobertas, houve encontro entre povos diferentes, né? E suas animosidades. Tudo isso a gente tem que ressignificar na história, né? A gente precisa olhar com uma nova perspectiva a história e construí-la todos os dias, né? Porque o que a gente sabia muito era a história do vencedor. Agora, o que a gente está tendo acesso à história dos povos vencidos também, como viviam, como era o seu cotidiano e essa cultura toda, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a fazerem a atividade da semana, que já está postada lá no Google Class, pelo Google Form. Eu coloquei lá um questionário sobre a América. Semana passada eu coloquei sobre o continente africano também. E aqui estão algumas dicas aí para que vocês possam, junto com o livro didático, junto com essa videoaula aqui, essas dicas, as videoaulas do CMSP que eu já anexei para vocês também, e um PowerPoint que eu faço resumindo todo o capítulo do livro, para ajudá-los, para que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Mesmo vocês em casa estudando e eu preparando o material aqui, a gente está ligado, a gente está conectado.
Única coisa que eu não tenho como resolver é a saudade, e essa é muito grande, a gente não vê a hora de estar juntos de novo. Se cuidem, se protejam e em breve a gente vai estar junto. Um grande abraço a todos. Valeu!